Olá, tudo bem com você? Eu sou o Cristiano, sou instrutor na Cizelo Soluções e hoje eu estou aqui para falar sobre uma das funções mais importantes do Excel, a função C. Eu te garanto, depois desse vídeo você vai aprender de uma vez por todas a utilizar essa função tão importante. Vamos lá? Primeiramente, a gente precisa entender o conceito da função C. Essa função ela serve para fazer a verificação de uma condição e retornar uma resposta para a gente, caso essa condição seja verdadeira ou se essa condição for falsa. Então a gente pode escrever ela da seguinte forma: C, teste lógico, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso. Sendo assim, a gente pode entender o seguinte: o teste lógico é a condição que vai ser testada. O valor se verdadeiro é a resposta que o Excel vai trazer para a gente caso a minha condição testada seja verdadeira. E o último argumento é o resultado que o Excel vai trazer para a gente caso essa condição testada seja falsa. Para você entender melhor, para cada coluna de vagas aqui, a gente vai atribuir uma letra, assim como no Excel. Então, a gente vai ter o seguinte: cada letra dessa é uma coluna, e a gente vai atribuir um número para cada linha aqui das minhas vagas, assim como no Excel também. E vamos distribuir alguns carros nessas vagas. Assim, cada vaga dessa vai ser o equivalente a uma célula no Excel, que nada mais é do que a intersecção entre uma coluna e uma linha. Com esse cenário, a gente pode fazer a seguinte verificação. Primeiro, eu vou fazer o meu teste lógico, que vai ser o seguinte: o carro estacionado na vaga H1 é verde. Então eu estou afirmando para o Excel que o carro que está estacionado na minha vaga H1 é verde. O segundo argumento é a resposta que o Excel deve me retornar caso a minha condição seja verdadeira. Por último, é o argumento que o Excel vai retornar para mim caso a minha condição não seja verdadeira, que deve ser não. Diante desse cenário aqui, a resposta que o Excel vai me retornar é a seguinte: não, o carro estacionado na minha vaga H1 não é verde. Agora, se o meu cenário for alterado, nesse caso aqui, a resposta que o Excel vai me retornar é sim. Ou seja, ele vai utilizar o mesmo teste lógico para verificar a minha condição atual. Assim, o Excel ele já vai fazer de forma automática essa verificação para mim. Um outro exemplo que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode atribuir um número para cada carro e distribuir ele nas minhas vagas. Agora, a gente pode fazer a seguinte verificação: o valor da célula D1 é maior do que 10. Para isso a gente vai utilizar a função C e a gente vai escrever ela da seguinte forma: igual SE, abre parênteses, D1, que é a minha célula, sinal de maior, o numeral 10, ponto e vírgula, entre aspas a palavra sim, ponto e vírgula, entre aspas a palavra não. Ou seja, o Excel ele vai fazer a verificação na célula D1 e checar se o valor que está dentro dela é maior do que 10 e vai me retornar a mensagem sim, caso esse valor seja maior do que 10, e não se esse valor for menor do que 10. No caso aqui no nosso cenário, a gente vai ter a resposta sim, ou seja, o valor 15 da minha célula D1 é maior do que 10. Se eu alterar o cenário, ele vai refazer a verificação, ele vai me trazer o seguinte resultado: não, pois o valor que está aqui em D1 é menor do que 10. Dessa forma, sempre que houver alguma alteração de valores, o Excel ele vai refazer essa verificação e me trazer o resultado atual. Agora, a gente vai fazer uma aplicação prática no Excel dessa verificação. Aqui a gente tem uma tabela bem simples com a relação de alunos, as notas nos 4 bimestres e a média desses alunos no decorrer do ano. E tenho aqui também em C2 a média para aprovação de cada aluno. Ou seja, para o aluno ser aprovado, ele tem que ter uma média anual maior ou igual a 7. Para isso, eu vou fazer a minha verificação aqui na célula H5, onde eu vou utilizar a função C, que vai ser da seguinte forma: igual SE, abre parênteses, eu vou selecionar a média anual do aluno, que está aqui em G5, vou digitar o sinal de maior ou igual e vou selecionar a minha média para aprovação, que está aqui em C2. E vou utilizar
o F4 para travar a movimentação dessa célula. Se você quiser saber um pouco mais sobre a utilização do cifrão para fazer o travamento da movimentação das minhas células, tem um vídeo aqui no nosso canal que fala só sobre isso. Feito isso, agora eu vou digitar ponto e vírgula e vou digitar a mensagem que o Excel vai me retornar caso a média do aluno seja maior ou igual que a média para aprovação. A minha mensagem vai ser aprovado. Lembrando que todo o texto que eu digito ele tem que ser sempre entre aspas. Vou digitar ponto e vírgula e agora eu vou digitar a mensagem que o Excel vai me retornar caso a média do aluno seja menor do que a minha média para aprovação. E vai ser a mensagem reprovado. Fecho parênteses. E posso digitar Enter. Agora eu posso vir aqui na alça de preenchimento e arrastar até o último aluno. Feito isso, o Excel já vai fazer a comparação entre a média do aluno e a média necessária para aprovação. E vai me trazer aqui a informação se ele está aprovado ou reprovado. Dessa forma, se eu alterar minha média aqui para 8, ele já vai refazer toda a verificação e vai me trazer os novos resultados. Assim, os seus controles vão ficar muito mais rápidos e muito mais precisos. E aí, gostou da aula? Espero ter te ajudado com essa nova função. Agora, é só praticar ela bastante e ficar craque na função C. Tchau, tchau!